Então, estamos iniciando a aula da pós-graduação, no dia 15 de abril de 2021. Hoje nós vamos tratar sobre teste de hipóteses, aplicação com R. Bom, pessoal, antes eu quero dizer que eu não consegui ainda corrigir os exercícios todos, porque, infelizmente, aquele formulário que eu passei para vocês, eu vi que não funcionou. Não funcionou porque teve gente lá que anotou que tinha feito o exercício 100% e não entregou foi nada. Então, aí eu achei que vocês iam me ajudar na solução dos exercícios. Então, eu fui lá, quando procurei o 100% que alguém disse que tinha feito, fui procurar, não encontrei, foi nada. Foi alguns casos raros, né, mas aconteceu. E acabou que eu tive que corrigir, foi tudo. Com cuidado, né? Estou fazendo isso um por um, então, porque se ajudasse, ficava mais fácil, né? Bom, mas parece que vocês, eu acho que não entenderam, pelo menos alguns não entenderam a intenção do formulário, né? Mas então, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer? Como sempre, a gente começa nossas aulas perguntando se tem dúvida, né? Antes de começar o assunto novo. Bom, o silêncio eu entendo que vocês não têm dúvidas, né? Então, só recapitulando, o exercício do capítulo do crédito terceiro vai abranger, então, os exercícios do capítulo 8, 9 e 10 do Casimir, né? Na verdade, 8, 9 e 10 faz parte de uma ideia só, que é teste de hipóteses, né? Ele subdividiu lá, mas podia ter feito 8.1, 8.2, 8.3, que seria a mesma coisa, né? E além desses exercícios, eu não vou passar para vocês fazerem, já que vocês disseram que tem muitas atividades, eu não vou passar exercício do capítulo referente a teste Q quadrado, nem teste F, tá? Eu vou só deixar esse exercício do capítulo de teste de hipótese, que é 8, 9 e 10. Aliás, alguns já até entregaram, né? Eu não olhei. Ô, professor. Oi. Então, são todas as questões do 8, 9 e 10? Os suplementares. 8, 9 e 10 referente a teste de médias, né? Ou média ou diferença de média, que é a mesma coisa, né? O raciocínio é o mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui. Só um instantinho, viu? Alô? Alô? Boa tarde. Olha, aqui é o esposo dela. Eu estou em aula agora, não posso atender não, tá? Boa, tchau. Então, pessoal, é a parte referente a teste de hipótese, mas vocês não precisam fazer aquela parte lá de proporção, ajuste de binomial para normal, não, é só o que nós fizemos mesmo na classe, né? Aplicação direta do teste T e teste Z, né? Que é a distribuição normal reduzida, tá? É só o que nós trabalhamos na classe, ok? Ô, professor. Oi. Então, se não for pedir demais, o senhor pode listar para a gente as questões que o senhor gostaria que a gente respondesse, por favor? Depois eu mando, tá? Obrigada. Nada. E uma outra tarefa que vai complementar. Então, vocês entenderam, não vou passar para vocês teste Q quadrado, nem teste F, tá? Sim, entendemos. Nós já ministramos, já passei o material para vocês, né? Já
disponibilizei tudo esse material, essas aulas gravadas para vocês, mas vocês não só estudar, né, para aprender, né? Mas não precisa fazer o exercício para não sobrecarregar demais, tá? E além desses 3 capítulos, que vou listar para vocês depois, vocês vão fazer também a parte de análise de dados experimentais, né? Uma análise de variância, que vai compor esse terceiro crédito, a parte aplicada experimental, tá certo? A parte de correlações e regressões, nós vamos aplicar a partir do dia 22, no período que eu estiver de licença médica, né, para cirurgia, vocês vão fazendo exercícios, estudando o capítulo de correlação e regressão, que eu vou passar também o material para vocês, né, a aula, a videoaula, vou passar os scripts também para vocês, o R, né, mas esse tema, ele não será avaliado no 4º crédito, não, tá? Como eu já falei para vocês, o 4º crédito consistirá apenas em análise de um conjunto de dados experimentais, tá certo? Então, hoje, nós vamos avançar na parte de teste de hipóteses, né? Vou concluir o que nós vimos na semana passada, hoje é quinta, né? Foi na última aula. Deixa eu me ver aqui, só projetar aqui a telinha. Hoje nós vamos também ter uma rápida noção de como que a gente faz para usar funções, tá? Intervalo de confiança para a média. Eu vou revisar isso aqui, porque é importante para a gente trabalhar a questão do teste de hipóteses, tá certo? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Ok. Ctrl Shift igual para aumentar a letrinha. Professor, Oi. em relação aos delineamentos, a gente vai ver quando? Conforme eu lhe expliquei na semana passada, na última aula, assim que nós terminarmos, deixa eu mostrar para você aqui, porque você está um tanto ansioso, né? Uhum. Eu expliquei na aula passada que nós precisávamos, nosso projeto na aula passada é terminar a parte de teste de hipótese, né? Mas nós gastamos muito tempo com coisas que não tem nada a ver com a nossa aula e não terminamos aqui. Veja, o próximo capítulo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Delineamentos experimentais, tá vendo? Sim. Isso, sim. Então, na segunda-feira, nós vamos começar delineamentos experimentais, né? E espero concluir essa parte toda aqui, ó, experimentais, inteiramente casalizado, bloco casalizado, quadrado latino, parcela subdividida, transformação de dados, até aqui, até a próxima quinta-feira. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é assunto para a gente trabalhar entre segunda e quinta-feira, da semana que vem. Tá certo? Ok, tá certo, professor. Então, tá. Então, vamos retornar aqui o nosso teste de hipótese. Você consegue compreender bem os primeiros 7 capítulos que nós intitulamos como alicerce da estatística? Você vai perfeitamente entender tudo, o resto vai ficar muito fácil de entender.
Se não entendeu os primeiros capítulos, primeira parte do curso, né, que compôs, inclusive, os exercícios do segundo crédito, você vai ter bastante dificuldade de entender. Você pode até fazer uma análise de variância, realizar uma análise, mas a sua compreensão do que está fazendo vai ser muito pequena ou quase nada. Você vai se transformar em um mero robozinho e fazer as análises, tá? Algumas funções aqui, agora, não é necessário ficar entrando no mérito, porque aqui com esse RM, quer dizer, isso é uma função chamada remove, tá? Ele vai remover tudo que está na memória do computador, tá? Estou mandando limpar para ficar com a memóriazinha limpa, né? Eu vou usar essa função aqui, Nordeste, depois eu passo isso aqui para vocês, acho que eu não passei ainda. Eu vou aqui no caso específico para testar a normalidade dos resíduos, tá? Então, essa função aqui, nós vamos usar essa biblioteca, né, Nordeste, nós vamos usar a função test, né, nós vamos usar esta função, por isso que eu chamei essa biblioteca, tá, para testar a normalidade dos resíduos. De modo semelhante ao que nós trabalhamos na aula passada, né, nós pegamos esse vetor aqui, tempo, né, esse vetor tempo. Então, eu vou limpar aqui para vocês verem, aqui do lado direito vai aparecer esses dados, né, do vetor tempo, tá vendo? Isso aqui, eu usei essa função C aqui, ó, de concatenar. Então, eu peguei os meus dados, separei os dados com vírgula, né, e coloquei entre dois parênteses. Veja que o R, o TIM-R, né, eu não sei como é que o RStudio trabalha, eu não me lembro. Já usei tão pouco o RStudio, que eu não sei como que ele trabalha. Mas o TIM-R tem algumas virtudes que podem parecer, em princípio, desnecessárias, mas elas são críticas na hora de você programar. Por exemplo, olha só, vejam aqui. Aqui o C apareceu em verde, né? Já expliquei isso para vocês na aula passada. O C apareceu em verde, significando que trata-se de uma palavra reservada, né? Então, existe uma função C, que se você quiser saber o que ela faz, com mais detalhe, marca ali, né, em azulzinho, vem aqui no R, ó, na interrogação, e aqui está dizendo, ó, o C é da biblioteca base, né, já falei para vocês que o R funciona com duas bibliotecas iniciais, a base e a stats, né? Então, ele faz parte da... E o que ele faz? Olha aqui, ó. Ele combina valores, ó, em um vetor ou uma lista, tá? Aqui tem a descrição da função e como usar a função, ó, tá? Então, aqui explica como que usa, tem os argumentos, né? Quais são os argumentos, e tem sempre aqui embaixo uma lista, uns exemplos, né? Então, você faz aqui, ó, querendo aprender bastante sobre isso, você pega isso aqui, faz um Ctrl+C, faz o Ctrl+V lá no TIM-R, nesse caso que nós estamos usando, né? E sai executando e você vai aprender muita coisa, tá? Então, uma virtude do TIM-R é disponibilizar isso tudo facinho. Você pode fazer a consulta muito fácil, só clicando ali na interrogação. Outra coisa, vocês estão vendo que o parênteses aqui está em negrito, né? Se eu coloco aqui do lado, olha, ele mostra em vermelho aqui e mostra onde que ele está terminando. Porque, às vezes, quando a gente está escrevendo alguma coisa
um pacote, um programa, um comando, às vezes a gente abre um parênteses e esquece de fechar. Ou então, abre dois e fecha um só. Qualquer coisa desse tipo. E aqui te ajuda, né? A você controlar. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma função e vocês vão ver que, às vezes, a gente se perde no meio dos parênteses, das chaves, né? Que nós usamos nas funções. E isso é muito útil, esse recurso. Isso aqui não é recurso do R, é recurso desta plataforma aqui, que é o TeamR, né? Bom, na aula passada também expliquei para vocês que nós íamos criar um objeto, né, chamado N, para guardar o comprimento, né, do nosso vetor tempo, né? Já mostrei o que é o vetor tempo. Então, quantos números tem o vetor tempo? Né? Se eu fizer só assim, ó, o pessoal que já entende de R vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque tem alguns que nunca usaram, então estão aprendendo agora, vocês têm que ter um pouquinho de paciência com as pessoas que sabem menos, tá? Então, veja, olha aqui, ó. Se eu colocar aqui length tempo, ele vai me colocar o comando que eu mandei executar e o número de elementos que tem nesse vetor, 37. Mas vejam que eu visualizei, mas não armazenei isso em lugar nenhum. Ou seja, ele deu o display, mas está tudo... não está em lugar nenhum. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa função que está avaliando o tamanho do tempo, quantos elementos tem, e vou armazenar isso num objeto chamado N de tamanho de amostra, né, que é aquele Nzinho que a gente usa para determinar tamanho de amostra, porque depois, quando eu quiser pegar o tamanho da amostra, é só eu pegar o N, eu não preciso escrever tudo isso aqui, tá? Então, lá para frente eu vou precisar disso aqui, eu simplesmente faço para me poupar tempo, né? E ser mais prático, eu vou jogar isso nesse objeto N. E se eu pedir aqui para dar um display nesse objeto N, vamos ver que ele vai mostrar que N contém o número 37, né? Nesse caso aqui, ó, esse objeto tempo, ele contém um vetor, né? Ó, veja, esse objeto tempo contém um vetor aqui, ó, tá? E o objeto N contém um escalar, né? Por exemplo, aproveitar aqui só para dar uma dica para vocês, ó. Esse objeto tempo, na posição 1, ele tem o valor 2,9. Na posição 2, 3,4. Na posição 7, tá vendo aqui, ó? 7, ele tem o número 4,5. Na posição 37, ele tem o número 6,2. Ah, se eu quiser só a posição 37, como é que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Tempo, abro o colchete. Veja que aqui no caso do TeamR, quando você abre o colchete, abre parênteses, abre aspas, né? Ele já abre e fecha para você não esquecer que tem que fechar. E tudo que abre tem que fechar, né? Então, se você colocar aqui, ó, tempo, colchete 37, olha lá, ó, apareceu o número 6,2, ó, que é esse aqui, ó, tá vendo? Então, o R tem essa flexibilidade toda, né? Você pode pegar um número específico que você queira, tá? Bom, mas voltemos, então, ao nosso ponto focal, né? Eu armazenei aqui no objeto N o tamanho da amostra, né?
Agora, eu vou usar essa função min para calcular a média dos dados nesse vetor tempo. E vou colocar no objeto que eu chamei aqui de t ponto m. Podia colocar aqui t underline m, podia colocar só isso aqui, tá? Por alguma razão qualquer, cada um tem o seu cacuete, né, na hora de fazer programação, então eu coloquei t.m. Bom, o que significa esse t? Tudo tem que ter um sentido, né? Esse t vem de tempo e esse m aqui vem de média, né? Então, eu vou colocar nesse objeto t.m a média do vetor tempo, né? E a média, então, é 4,73535, tá? Vou colocar nesse vetor t.v, v de variância, a variância do vetor tempo. Eu vou precisar desses valores, né? Dessas estimativas, né? Então, a variância do tempo deu isso aqui, tá? Muito bem. Essa aqui, ó, line test do tempo, é a minha função daquela biblioteca que eu falei inicialmente, que iria usar para estimar a probabilidade desse vetor tempo ser normalmente distribuído. Expliquei para vocês que existem mais de uma centena de testes diferentes, né, para o mesmo também de Lyle test, tá? Pessoal, tá cortando aí? Sim. Tá. Oi? Eu pensei até que era minha internet, porque a minha internet é um caos. Você quer falar alguma coisa? Você perguntou alguma coisa? Não entendi. Desculpa. Não, professor, é porque cortou, ficou professor. cortando. Eu pensei que era minha internet, mas eu acho que era do senhor mesmo, viu? A minha internet aqui está ótima. Não caiu dessa vez, não. Quer dizer, pelo menos eu acho que não, né? Aquilo foi só aquela vez, não aconteceu mais, não. Nunca mais tive problema. Foi só aquele dia que ela estava meio com dor de barriga. Mas já sarou a dor de barriga aqui. Bom, então vamos lá. Mas se cair aí, vocês avisam, tá? Para eu explicar de novo. Quando cair, vocês têm que falar assim, ó, caiu em tal ponto, tá certo? E aqui é meio complicado, porque a tela está toda ocupada, eu não consigo usar só uma parte. Para esse TIM-R, eu não consigo usar uma parte só da tela. Ele só funciona se for tela cheia, entendeu? Não sei por quê. Bom, vocês entenderam que eu vou usar essa função aqui para testar a normalidade, né? Está até comentado aqui. Tá certo? Ok, professor. Okay. Sim, professor. Oi. Tá. Eu preciso Só confirmei. sempre... Ah, tá. Quando eu perguntar, basta um dizer ok para eu saber que está no ar, tá bom? Obrigado. Ó, então, vamos lá. Eu vou apagar aqui para liberar o espaço. Ó, veja bem. Então, eu usei essa função. Ah, tá. Eu esqueci de acionar aqui, ó, chamar a função para a memória, né? Expliquei para vocês que ela está disponível no computador, mas não estava acessível ainda na memória RAM, né? Não estava disponível na memória RAM. Então, agora vamos ver se funciona. Então, vejamos aqui, ó. Aqui à direita, ó, o comando que eu dei foi essa função lá, LTest, para testar o tempo, tá?
O pessoal, só um aviso, nossa aula hoje vai até às 3h05, certo? Porque às 3h10 eu tenho aula com a graduação. Se eu me perder aqui, por gentileza, me ajuda a lembrar, tá? Ok, professor. Obrigado. Então, a função Line teste, tá? Vai fazer o teste do vetor tempo. Ele é o teste chamado Line for, que, de fato e de direito, é o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? Para testar a normalidade, como está tudo explicadinho aqui. Aqui é o valor do parâmetro, da estatística de teste, e aqui é o p-value, né? É o valor de P, né? É o valor de P. Então, eu expliquei para vocês na aula passada que quando o meu teste de hipótese, que nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais o que significa isso, o teste de hipóteses, o H0, a hipótese H0, é que a distribuição ela é normal. Então, você parte do pressuposto que para eu declarar que ela não é normalmente distribuída, eu considero um p-valor menor do que 0,05, certo? Como o p-valor aqui é maior do que 0,05, eu considero que essa distribuição, ou seja, que a distribuição do vetor tempo, ela é normal. Posso dizer também que o vetor tempo é normalmente distribuído, tá certo? Agora, chamar a atenção de vocês. Tá? Ó. Então, se o p-valor... Professor, Oi. me perdoe, por favor, interromper. É porque o senhor falou aí, parou no tempo e no espaço aí, o volume, entendeu? E aí eu gostaria que o senhor repetisse a possibilidade, por favor. Eu não entendi a sua pergunta, não. Não, é porque o senhor estava falando, interrompeu, ficou sem... O que você quer que eu repita? Eu não entendi. O senhor estava falando aí sobre a questão da normalidade teste, alguma coisa. E aí eu... Que quando o valor de P, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Rapaz, está horrível isso. Agora... Travou, gente. Oi? Deu uma travada, professor. Deu uma travada? Para mim aqui está tudo normal, viu? Porque quando trava aqui para mim, ele informa aqui que caiu, né? Para mim não caiu nada, não. Deve ser aí com vocês mesmo. Que eu coloquei aqui uma opção para ele me informar, entendeu? Mas vamos lá. Então, vamos repetir aqui. Quando o valor de P for maior do que 0,05, eu concluo que ele é uma distribuição normal. Agora, eu não vou dizer, por exemplo, se eu encontrar um P04 ou 0,051 é maior que 0,5, né?
Então, eu digo que ela é normal. Acham? O p-valor aqui, ó, C0 que é um vetor que tem p-valor igual a 0,051. Tem gente que fala isso, mas isso está errado, tá? Tendo assumido um nível de significância, que no caso foi 0,05, você não pode dizer que uma coisa, um vetor, é mais normal do que o outro, tá? Ou é normal ou não é normal. Entenderam? Sim, professor. Então tá bom. Isso aqui eu estou chamando a atenção para vocês aprenderem a interpretar o tal do p-velo. O p-velo é uma estatística muito discutida, tá? Tem muita gente que tem restrições a usar esse p-velo. Repetindo o que nós vimos na aula passada, né? Então, nós estamos recuperando a informação de intervalo de confiança, fazendo uma pequena revisão aqui, tá? Então, eu vou criar agora um vetor que eu chamei de POP, né? POP de população, tá? Esse vetor vai conter uma distribuição, dados aleatórios de uma distribuição normal, com tamanho 1 milhão, tá vendo aqui, ó, 1 vezes 10 a sexta. A média desse vetor vai ser a média do vetor que eu chamei de vetor mesmo, né? Tá? E o desvio padrão vai ser o desvio padrão daquele vetor, tá? Então, eu vou gerar aqui uma população e vou colocar aqui essa população num gráfico, tá? Então, eu mostrei para vocês que o gráfico tem essa conformação aqui. Vocês veem que é realmente um gráfico que explica a distribuição normal, né? Falei para vocês que a distribuição normal, ela é caracterizada pela forma de um sino, né? Ela é simétrica, do lado direito igual ao lado esquerdo. Mostrei para vocês algumas funções, por exemplo, a distribuição Q quadrado, a distribuição F, a distribuição beta também. A beta não falei para vocês, não. Então, elas não são simétricas, né? Mas ela é simétrica, ela é mesocúrtica, veja que ela não é pontiaguda e também não é achatada, ela é assintótica ao eixo X, veja, ela tende a tocar o eixo X aqui, do lado esquerdo, tá? Então, estou revisando para vocês algumas das características da distribuição normal. Aí falei para vocês que nós iríamos, então, calcular alguns valores, né? Por exemplo, para eu calcular o intervalo de confiança com 90% bilateral, a não ser que vocês queiram que repita, mas deixa eu só
Eu acho que eu peguei o arquivo errado. Peguei mesmo, porque na aula passada eu tinha feito uns comentários, e esses comentários estão no outro arquivo. Deixa eu fechar esse aqui. Foi esse aqui, ó. PPGV aqui. Muito bem. Então, já vimos tudo isso aqui na aula passada. Vamos pegar aqui. Bom, muito bem. Então, nós vimos que para a distribuição normal, isso nós vimos na aula passada, né? Nós usamos o Q-norm. Tá? E para a distribuição T de student, a gente usa o QT, né? T de distribuição T, tá? Aqui, ó, norm de distribuição normal. Se fosse a binomial, seria o QBIN, BIN, tá? E por aí vai, certo? Esse aqui foi o que nós fizemos semana passada, ó. Temos esses comentários aqui, expliquei para vocês detalhadamente o que era cada um dos valores críticos, né? Calculamos aquilo que nós chamamos de distância do lado esquerdo, né? Distância do lado esquerdo, que daria esse valor aqui em valores na distribuição Z, né? E a distância do lado direito, que corresponde ao mesmo valor, só que tem sentido oposto, né? Veja que aqui é menos 0,3 e aqui é 0,3, né? Recomendei muito a vocês que fizessem uma revisão, esse material eu passei para vocês, pedi que vocês fizessem uma revisão, na verdade, nós já vimos isso lá no capítulo 7, e falei para vocês, façam uma revisão, porque é fundamental para vocês entenderem a aula da próxima semana, do próximo dia, que seria hoje, né? Nós calculamos os valores críticos em X. Vejam que no valor crítico em X, eu peguei o valor da média e somei com a distância, né? É sempre soma, por quê? No caso dessa distância aqui, ó, se é a esquerda, de fato, essa distância, eu expliquei para vocês, ela é negativa, né? Veja aqui, ó, a minha direita aqui, ó. Esse valor é negativo. Então, se eu somo um valor negativo, na verdade, eu estou diminuindo, né? E o valor crítico à direita, eu somo um valor positivo, né? Então, vejam que nós fizemos isso aqui de um jeito, fizemos de várias formas para vocês entenderem bastante o que nós estamos fazendo, né? Aqui é uma maneira de fazer, ó, X crítico NL, vamos fazer de novo aqui embaixo, com uma expressão mais estendida, né? O valor dá sempre o mesmo e tinha que dar, né? Aqui, uma maneira de você concatenar, né? Todos os valores num único objeto, que eu chamei de X. Tá? Que também você pode fazer de outro jeito, né? Mais bonitinho aqui para apresentação, né? Aqui, ó, é de uma segunda maneira diferente, ó. Eu chamei de... Aqui é X, né? X. De uma segunda maneira diferente. Tem que dar o mesmo resultado, e vai dar, né? E tem essa terceira forma aqui também, são formas alternativas, que você tem de fazer as mesmas continhas, que vai dar do mesmo jeito. Tá? Bom, na aula passada, acho que parei, foi aqui, então agora eu criei uma função, na minha pasta
A função está nessa pasta ali em cima e tal. Eu vou agora, depois eu ensino para vocês como é que usa funções, tá? Eu criei uma função, minha função, ela tem esse nome aqui, ó, a função mesmo, tá? Esse nome aqui, ela está armazenada, ela está explicitada ou escrita dentro de um arquivo chamado, com esse nome aqui, tá? Ele sempre tem a extensão R, né? E eu coloco assim, todas as funções que eu escrevo, eu coloco aqui, ó, a palavra function, né? Para dizer que é uma função, que aquele arquivo trata de uma função, e aqui, especificamente, eu coloco o nome da função dentro. Então, cada um tem o seu jeitão de fazer as coisas, né? Veja que esse nome que está aqui é o mesmo nome da função, ó. Tá? Não dá para explicar agora sobre funções, como fazer funções no R, porque isso aqui é um uso mais avançado. E nós aqui não estamos num curso de R, né? Nós estamos usando o R para o nosso trabalho, tá? Bom, então, eu escrevi essa função. Para quê? Essa função aqui, ela me ajuda a fazer coisas. Comprimento do vetor tempo, peguei a variância. Professor, Oi. quando o senhor falou essa função, aí caiu. Daí em diante, o senhor não escutei mais nada. Tá. Vamos repetir, então. Deixa eu molhar a garganta aqui. Ok. Vamos lá. Eu falei que eu escrevi uma função, tá? No R. As funções a gente usa quando a gente quer fazer coisas repetidas. Uma vez, duas vezes, sendo para calcular o intervalo de confiança e fazer um gráfico dele, né? Essa função, no caso, eu chamei aqui de ic.g.m.n. IC de intervalo de confiança, gráfico, né? Porque eu tinha feito uma função anterior que aqui ele está dizendo que ele vai usar a distribuição normal, tá? Bom, então o que ele vai fazer? Vamos ver. Ver se eu chamei isso aqui. Que eu estou direcionando, acho que eu não direcionei. Eu estou direcionando o R para esse diretório, né? Que eu chamei aqui ó, de dir ponto, tá? Professor, tá falhando demais, professor. Deixa eu ver aqui se vai funcionar agora. Ah, pronto, funcionou.
Ok. É porque... Então, vejamos aqui. Tinha direto, ó. Tá vendo? Então, o intervalo isso aqui não precisa. Alguém tentando entrar na sala? Não. Acho que não, né? Ó, vamos ver. Tá ok aí, pessoal? Ixi, Sim, professor. tá. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui eu acompanho se a minha internet está caindo ou não, entendeu? Porque quando a internet cai, aqui embaixo mostra, né? Então, vejamos. Vamos imaginar que eu estou fazendo um teste, um intervalo de confiança, com 90% de confiança, tá? O que significa esse 90%? Esse 90% corresponde a essa área verde aqui, ó, para o teste bilateral. Veja, aqui, ó, eu tenho o lado esquerdo em vermelho e tenho o lado direito aqui em vermelho. Se o teste é bilateral, tem dois lados, por isso que chama bilateral, né? Ó, se essa área aqui é de confiança de 90%, ela vale 0,9, certo? Porque a gente sempre trabalha na base 1, né? Se ele vale 0,9, a soma das duas áreas vermelhas vale quanto? 0,1. Muito bem. Se a soma das duas áreas vermelhas vale 0,1, e se elas são exatamente iguais, quanto que vale cada uma? 0,05, né? 0,05. A vermelha do lado de cá e a vermelha do lado de lá, né? Então, vejam, aqui é a minha área da hipótese H0, está em verde. Tá certo? Então, eu já estou aqui trabalhando tanto com intervalo de confiança quanto com a noção do teste de hipóteses. Então, 90% é a área compreendida entre esse lado aqui, essa vertical aqui e esta. Tá certo? E aqueles valores lá que nós encontramos, olha, aqui, ó, crítico NL, 4,43 é o valor que está aqui, tá? E aqui, ó, é o valor à direita, ó, 5,04, com duas casas só. Tá certo? Então, o intervalo de confiança para a média, deixa eu diminuir aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Intervalo de confiança para a média vai de 4,43 até 5,04. Ou seja, o que significa isso? Significa que a minha média ela tem 90% de chance de estar contida
entre esses dois valores aqui, ó, 4,43 e 5,04. Entenderam? Certo. Então, se essa área aqui vale 0,9, ou seja, o intervalo de confiança de 90%, eu tenho 90% de convicção de que eu acho que tem alguém aí com chiado demais, né? Eu tenho 90% de convicção de que a minha média está contida dentro desse intervalo aqui, entendeu? Concordo. Daqui até aqui. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar no meio, pode estar na beiradinha aqui, não importa. Mas eu tenho 90% de convicção que ela está aqui dentro. Certo, entendi. Esquerda e um valor à direita. Vamos passar para outra aplicação aqui agora. Agora nós vamos fazer uma figurinha do intervalo de confiança unilateral à esquerda. Eu vou apagar aqui, ó, unilateral à esquerda, ó. Se a gente imaginar que a hipótese H0, é um teste unilateral à esquerda. Tá certo? Veja que a área, essa área aqui, que daqui a pouquinho nós vamos chamar isso aqui de erro alfa ou erro 1, tá? Essa parte vermelha aqui, ela está à esquerda, nesse teste que eu chamo de unilateral à esquerda. Tá? Mas lá no Casimir tem muitos exercícios, e nós vamos ver também hoje, quando que eu trabalho com teste bilateral, quando que eu trabalho com unilateral à esquerda e quando que eu trabalho com unilateral à direita. Então, se o teste é à esquerda, eu calculo esse ponto crítico aqui. Certo? Vamos ver agora o teste unilateral à direita. Ó, vejam aqui, ó. O teste unilateral à direita, toda essa área verde aqui, ó, por exemplo, vale igual a 0,9 ou 0,95. Depende do nível de significância que você está trabalhando, né? Consequentemente, a parte que sobra, que nós vamos chamar daqui a pouquinho de erro alfa ou erro 1, né? É isso aqui. Então, esse aqui é o meu intervalo de confiança. Nesse caso, o meu intervalo de confiança varia de menos infinito até esse ponto aqui, ó, né? Tá? Vejam que ele começa no menos infinito. Por quê? É unilateral à direita. Tá certo? Se fosse unilateral à esquerda, ele iria de um determinado ponto aqui até o infinito. Tá? Aqui nós temos alguns exercícios de teste de hipótese lá do Casimir, né? Quem já fez o exercício lá pode trabalhar com mais propriedade aqui, ó. Tá vendo? Na página 134, o exercício 8.7a diz lá que o tamanho do vetor é 15, né? Eu não me lembro do detalhe, né? Mas a média é 8.900, a variância é 500 elevado ao quadrado, porque, na verdade, lá ele informa o desvio padrão, né? E ele informa que o intervalo de confiança a ser calculado e ele
lá, começar então a mostrar para você exagero lá na minha função, ela está muito exigente na parte gráfica, então está demorando para encher. Bom, o teste é bilateral, né? Então ele vai encher aqui no meio de verde, tá? E nas partes à direita e à esquerda vai colocar a cor vermelha. Acho que é isso mesmo. Tá vendo? Então aqui, ó, a probabilidade é 0,95, tá vendo? E aqui, ó, os valores críticos, ó, à esquerda e à direita. Então, qual é o valor do meu intervalo? O meu intervalo é de 8.646,97, é menor do que x, que é menor do que 9.153,03, com 95% de probabilidade. Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Se ninguém fala nada, eu entendo que todos entenderam. Então, vamos lá. Aqui é, de novo, um exercício parecido, então não vou repetir. Aqui também é bilateral, também, deixa eu ver se tem algum outro que não seja bilateral. Acho que o Casmia só fez exercício bilateral. Ah, aqui tem um aqui, ó. À direita, né? Bom, deixa eu fazer mais um bilateral aqui. Olha, veja bem, vou repetir aqui só para elucidar. Quando que eu faço um teste bilateral? O teste bilateral é quando a média ela tem posição central, tá vendo? Todo teste, toda hipótese H0, ela abrange a média. Presta bem atenção nisso, tá? Tem muita gente que se complica na hora de estabelecer os testes de hipótese na formulação da hipótese H0. Toda a hipótese H0, ela tem que contemplar a média. Olha, nesse caso aqui, ó, esse valor aqui central não é a média? Ó, esse aqui é central, é a média. Se a média é centrada, é porque o teste é bilateral. Toda vez que for bilateral, a média é centrada. Presta atenção aqui, ó. Tá? Ó, ela está no centro do verde, da área de H0, a média. Todo mundo prestou atenção, né? Ó, presta bem atenção. Olha a área verde e vai ver que a média, que está sempre aqui nessa posição, ela está no centro da área verde, ou seja, essa área aqui, ó, é a área da hipótese H0, tá? Então, ela está no meio. Bilateral. Agora, veja bem aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Ó, esse exercício aqui, se vocês olharem, vocês vão ver que a média, ela não está no centro da área verde. Tá certo? A área verde contém a média, como de obrigação, mas ela não está no centro. O que a gente está testando? A gente está testando se um determinado valor de X, presta bem atenção nisso, viu? Se um determinado valor de X é menor do que a média. Por quê?
verde aqui corresponde ao valor da média. Então, se um valor tiver nesse pontinho aqui, bem pertinho do vermelho, tá vendo aqui, gente? Se ele tiver aqui, a média ainda está contida no intervalo de confiança. Tá? Então, nesse caso, eu estou testando se um valor de X é menor do que a média. Tá? A minha hipótese H0 é que X é menor do que a média. Porque até esse ponto aqui eu considero como se fosse o valor de média. Tá? Se na minha hipótese lá, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, se o valor encontrado cair aqui na área verde, ou seja, o valor nesse exemplo for maior do que 4,88, o valor observado, veja que ele caiu na faixa vermelha. Então, é a área de rejeição de H0. Ou seja, eu vou dizer que eu não posso admitir a hipótese de que a média é menor ou igual a 4,88, mas sim que ela é maior, ou seja, eu rejeito a hipótese H0. Esse negócio é um negócio que vocês têm que sentar e estudar. Vocês entendem agora o que eu estou falando? Mas se não sentar e estudar, isso aqui não dá, porque isso aqui é igual um quebra-cabeça, é igual um negócio assim, tipo, empilhar a carta, sabe? Se você não tiver cuidado, você não consegue empilhar as cartas. Então, você tem que arrumar isso na cabeça de vocês. Vocês entendem agora que eu estou explicando. Mas se não estudar, não vai aprender. Eu garanto para vocês, a não ser que você seja um gênio. Agora eu vou fazer um teste à esquerda. Ó, veja bem. Ó, aqui, ó, esse aqui difere dos outros dois. Ó. Esse aqui, ó, a média aqui, ó, a média calculada, a média pontual, tá? Mas a minha média agora, já expliquei para vocês, ela não é um ponto mais, ela é um intervalo. O intervalo de confiança é o intervalo de confiança para a média. Então, eu já expliquei para vocês que, tecnicamente, a gente não deve falar que a média é um ponto. A média sempre deve ser um intervalo, para eu associar a probabilidade daquela média estar contida naquele intervalo. Então, nesse caso aqui, ó, a média minha, o que eu estou testando? Eu estou testando a minha hipótese H0, que é essa hipótese da área verde, é que X é maior ou igual a esse ponto aqui, ó, que no caso específico desse exemplo é 4,38. Então, eu vou dizer que a média ela é maior do que 4,38. Tá? Ainda que a média pontual esteja aqui. Por que eu digo isso? Eu digo o seguinte, ó, que a minha média está aqui nesse ponto, pertinho do vermelho, apenas por casualidade. Entendeu? Por casualidade. Por isso que tem a tal da probabilidade. Então, eu tenho 95% de convicção estatística que a minha média verdadeira, a média da população, sempre lembrando, viu? Nós estamos trabalhando com uma amostra, e essa amostra pretende nos ajudar a entender sobre a população. Então, eu vou dizer que a média populacional, ela tem uma probabilidade de 95% nesse caso, de estar nesse intervalo aqui, de 4,38 aqui em cima, tá vendo? Até o infinito, tá?
Essa é a probabilidade, tá certo? Esse aqui é um valor teórico. Vocês vão ver daqui a pouco que, quando nós vamos trabalhar com teste de hipótese, eu vou considerar isso aqui um intervalo teórico e vou lá no campo e faço a minha coleta do dado e vou ver o valor que eu encontrei no campo está essa área verde ou está na vermelha? Entendeu? Isso aqui é um teste de hipótese. Eu vou propor uma hipótese e vou testar depois. Entenderam, gente? Vejo que em todos os 3 casos, a média estava sempre contida na área verde. Se o teste é bilateral, ou seja, se a média está no centro da área verde, eu teria aqui uma outra porção vermelha. Ou então ele pode ser unilateral à direita ou unilateral à esquerda. Ou seja, se a média é maior do que um valor ou menor do que outro valor. Tá? Ok, professor. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos vários exercícios, tá? E o raciocínio para usar a distribuição T é o mesmo raciocínio, tá? A diferença é unicamente aqui, ó. Vou mostrar para... já mostrei. Vou mostrar aqui em cima de novo, ó. A diferença de usar T ou Q... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Achei. Ó. É que na distribuição Q, ou seja, na distribuição normal, que a gente chama de representado por Z, aliás, não Q, mas é Z, a distribuição Z, ela usa o Q norme. O quantil da distribuição T, a gente usa o QT, né? Esse Q de quantil e esse T que se refere à distribuição T. Então, o que você precisa saber? O raciocínio é o mesmo, exatamente o mesmo. E eu já expliquei na aula passada que a distribuição T se aproxima da distribuição normal à medida que o tamanho da amostra vai aumentando. E a partir de n igual a 30, na prática, a gente não encontra diferença. Tá? Você pode usar tanto uma quanto a outra. Mas abaixo de 30, obrigatoriamente, você tem que usar a distribuição T. Isso nós já demonstramos para vocês na aula passada. Então, fazer intervalo de confiança com a distribuição T ou com a distribuição Z depende da informação que você tem. Lá, eu mostrei para vocês, tem uma tabelinha, lá no capítulo 8, eu acho, do Casmier, acho que no capítulo 8, tem uma tabelinha que detalha bem isso, né? Ou seja, você vai usar a distribuição T obrigatoriamente quando você tem um vetor que é normalmente distribuído, mas com uma amostra pequena, tá? A amostra é pequena, então a distribuição normal, ela não dá um ajuste adequado. Tá certo? E chamei a atenção para você naqueles casos aberrantes, né, que o Casmier lá inventa um ajuste lá de Chebyshev, né? Falei para vocês não fazer aquilo lá em hipótese alguma, né? Nenhum artigo, nenhuma revista científica que se preste aceita aqueles testes, não. Tá? Então, tendo revisado e concluído o capítulo de intervalo de confiança, nós vamos, então, passar para o capítulo de teste de hipótese, porque fica muito fácil a gente entender teste de hipótese
da forma como eu mostrei para vocês aqui, tá? Na verdade, eu aproveitei o ensinamento, né, a oportunidade do intervalo de confiança, de fato, para mostrar o teste de hipótese. E o que nós vamos fazer aqui vai ser, de fato, apenas protocolar, né? Que eu vou discutir um pouco mais. Professor, Fala. a aula do senhor na graduação é 3 e 5, é? É 3:10. Ah, sim. Valeu. Faltam 11 minutos. Tá ok. Tá. Então, aqui, ó, eu vou usar de novo o mesmo vetor, né? O mesmo vetor é tempo, né? Mesmo vetor tempo. Isso aqui eu vou pular, porque seria só para revisar, né? Então, veja, agora vamos entrar especificamente no que é um teste de hipóteses. Bom, vocês sabem, vocês já estão no mestrado, doutorado, você sabe que na pesquisa o que a gente faz é propor uma hipótese qualquer, né? E vamos testar se essa hipótese ela é aceitável ou não dentro de um grau de probabilidade, né? Porque em ciência não existem absolutos, né? O que hoje pode ser bom, amanhã pode não ser e vice-versa, né? Então, o professor Box, né, um estatístico famoso, ele dizia que não existem modelos corretos, existem modelos menos errados, né? E está absolutamente certo, porque se existisse um modelo correto, não existia a questão da probabilidade, né? Porque se o modelo é correto, né? Então, uma coisa que é correta não tem variação, né? Tem modelos que são melhor ajustados ao seu fenômeno do que outros, né? Mas nenhum é correto, porque sendo correto é um fator absoluto, né? Então, a gente tem uma proposta, a gente tem uma hipótese, né? Que a gente chama de hipótese H0, e como eu expliquei desde o início do curso para vocês, nós temos dois olhares, né? O olhar da tendência central e o olhar da variação. Então, quando você propõe uma hipótese H0, você tem que propor uma tendência central, né? E você vai propor também um grau de probabilidade que está associado com a medida de variabilidade. Isso já, exaustivamente, já discuti com vocês sobre isso, né? Notadamente lá nos capítulos 3 e 4 do nosso curso. Se tiver dúvida, é só revisar lá, tá? Foi muito bem discutido isso lá. E eu dei uma ênfase especial, porque aquilo que eu comentei lá, e que estou comentando aqui, você não encontra isso nos livros, não. Né? Não encontra, assim, com tanta clareza, né? Eles explicam, mas colocar tudo também no livro é quase que impossível, né? Então, vejamos, você vai propor uma hipótese. Essa hipótese, então, repetindo, ela tem duas características. Você vai propor uma tendência central, que essa tendência central a gente representa por uma média, né? E essa média é um intervalo de confiança que é determinado pela medida de variabilidade, que é a probabilidade, né? Então, vejamos aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero testar uma hipótese com 95% de convicção.
Consequentemente, aquele erro alfa, né, que eu falei para vocês lá, estão lembrados? Pessoal, olha, essa áreazinha vermelha aqui corresponde ao erro alfa, né? Que no caso aqui eu escrevo a palavra alfa, porque eu não tenho alfa aqui no R, né? Então eu escrevo a palavra alfa. A alfa aqui é 1 menos 0,95, né? E esse 0,95 é o meu intervalo, é a probabilidade, né? Vamos botar aqui, probabilidade do intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança. Confiança. Certo? Então, o 0,95 é a probabilidade de intervalo de confiança. Então, se é 0,95 o intervalo de confiança, o erro alfa é 0,05, né? Se o erro alfa for de um lado só, esse 0,05 está de um lado, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. Se for bilateral, ou seja, se a média for centrada, né, esse erro alfa é dividido em duas partes, então eu tenho 0,025 de um lado e 0,025 do outro lado, né? Aqui, nós vamos trabalhar com aquele exemplo lá do vetor, né, do tempo. Então, nós temos esse df aqui, é o nosso grau de liberdade, né? Grau de liberdade. Liberdade. Né? Aqui é o desvio padrão que eu vou usar aqui, é a raiz quadrada, né? Quando eu ponho... Não, aqui é 0 elevado a 0,5. Raiz quadrada de alguma coisa é elevar alguma coisa a 0,5, né? Então, o desvio padrão é 0,93, né? E, para simplificar aqui, eu estou chamando de mu aquilo que eu chamei de PM, tá? Eu podia ter chamado esse negócio de mu, de média, lá para cima, né? Mas aqui eu estou trabalhando com teste de hipótese, eu estou trabalhando com média verdadeira, né? Ou seja, eu estou trabalhando com a hipótese da média verdadeira, tá? Bom, então o alfa aqui, vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui em termos de gráfico, né? Aqui, então, eu tenho a minha curva normal, que eu chamo de... A minha curva normal da população, tá? Agora, eu vou colocar os valores críticos. Aqui o valor crítico à direita, né? E aqui o valor crítico à esquerda, marcado por um pontinho aqui, né? Agora, eu vou colocar aqui o valor, a área correspondente ao meu teste H0. Ou seja, a minha hipótese, tá certo? E aqui, eu vou de novo fazer uma figurinha, só que tem que agora eu vou fazer o teste à direita, tá vendo? Então, vocês vão ver aqui, ó, aqui é o meu erro alfa, né? E toda essa área que tá branco aqui é a minha hipótese H0, tá? Nesse caso, eu não pintei. Aqui, ó, é meu erro alfa à esquerda, tá? Então, por meio desse script, vocês vão poder agora fazer os seus testes, né? Estudar bastante, tá?
Então, aqui nós temos diversos exemplos, né? Com valores à minha esquerda, à minha direita, e também utilizando a distribuição T de Student que vocês estão vendo aqui em cima. Ó. Tá? Então, nesse script que fala sobre testes de hipóteses, nós estamos aqui dando essa introdução nesse tema, tá? E na próxima segunda-feira, nós vamos concluir esse teste de hipótese, tá certo? E vamos começar na parte de aplicada. Ok? Ok, professor. Então, tá. Então, Deus abençoe vocês e tenham um bom final de semana de estudo. Obrigada. O senhor também. Obrigada, professor. Boa aula, Tchau, professor. tchau. Boa aula. Tchau, tchau, professor. Boa tarde. Boa, tá, tchau. Tchau.